enfim. Aqui eu estou falando da minha experiência. Eu estou falando daquilo que funciona e funcionou nesses 22 anos de consultoria. E nesses 37 anos na área organizacional, que eu não tenho dificuldade nenhuma em falar desse tempo. Se alguém se incomoda com o tempo, aí não é uma questão minha, é uma questão de quem se incomoda. Por quê? Porque eu falo isso para você ver assim, que olha, é uma caminhada, não é mágica. E aí eu peguei esse método e consigo hoje compartilhar com você aqui. E você não precisa caminhar 22 anos para você ter acesso a esse método, aquilo que funciona e aquilo que não funciona, né? Então, isso é ganhar tempo. Por isso que o método, ele é rápido, ele te dá resultados rápidos, de uma maneira fácil, de uma maneira segura, porque você já sabe que funciona, né? E aquilo que não funciona, hoje mesmo, conversando com uma mentorada minha, ela fez um comentário de um processo que ela queria fazer, e eu falei para ela, não funciona. Quer testar? Testa. Mas às vezes que eu testei, que amigas minhas testaram, que outras mentoradas testaram, não funcionou. Mas se de repente a pessoa quer ver para crer, tudo bem, né? Cada um faz as suas escolhas. Então, quando você usa o método, e aqui eu estou dando um exemplo para você, né? Um dos exemplos, né, de métodos, de estratégias que você pode utilizar quando você vai entender a demanda da empresa, a necessidade da empresa, isso vai te agilizar o teu entendimento, o teu processo. Porque você sabe o que você vai perguntar, o que é importante perguntar, o que você não vai perguntar. Porque numa reunião com a empresa, você não tem todo o tempo do mundo. Você tem que ser objetiva, tem que ser focada, né? Então, é bem importante que você tenha essa clareza de que o método, ele vai facilitar a tua vida, ele vai te dar segurança, ele vai garantir a qualidade do teu trabalho. E se você vai iniciar na consultoria, eu vou deixar de compartilhar aqui, tá? Para a gente já poder também encerrando a nossa conversa aqui hoje. Pronto. Se você vai iniciar na consultoria, é importante que você se proteja, que você busque, né, se capacitar, que você busque se preparar para iniciar na consultoria. Por quê? Porque você vai estar se expondo, você vai estar expondo uma profissão, né? Que hoje mesmo no Facebook, eu fui ver alguns comentários de uma postagem, era uma postagem sobre o projeto Psicóloga nas Empresas. Aí teve uma pessoa que fez um comentário assim, uma pessoa dona de um brechó. Nada contra, tá, gente? Mas eu olho para ver o perfil, para ver se é um profissional que eu posso dar crédito ou não, se é um profissional que tem um mínimo de conhecimento da profissão de psicologia, enfim. Aí ela fez um comentário assim. Pelo comentário dela, eu vi que ela não era psicóloga, mas que ela tinha um certo ranço de nós, psicólogos e psicólogas, que ela falou assim, se for um projeto igual de recrutamento e seleção, então não presta. Aí eu fiquei pensando, né, procurando me colocar no lugar dessa pessoa e pensando assim, que experiência será que ela teve com recrutamento e seleção? Claro que eu não vou perguntar, né, gente? Nem vou ficar ali no embate, não vou perder tempo com isso. Mas você percebe que quando você, enquanto profissional de psicologia, vai para o mercado, você está representando a mim e as mais de 50 mil profissionais, né, homens e mulheres, que estão aí no mercado. Então, a nossa responsabilidade, quando nós vamos nos apresentar como psicólogas ou psicólogos consultores, é uma responsabilidade grande, porque não é só você falando de você, você está falando de uma profissão. E quando eu erro como psicóloga, você pode ter certeza que as pessoas generalizam.
E veio uma psicóloga aí, nossa, fez um trabalho, olha, te contar, quebrou sigilo, comentou com todo mundo sobre o que a gente estava fazendo. Queimou, gente, generalizou. E aí sou eu que fico queimada, você fica queimada, ele fica queimado, e a gente vai cada vez mais precarizando a nossa profissão. E aí ninguém pode depois reclamar se tiver uma plataforma pagando R$ 30 a sessão de atendimento clínico. Ninguém pode reclamar se, de repente, uma empresa quiser pagar R$ 100, R$ 200 uma palestra. Por quê? Porque nós somos responsáveis pela qualidade de serviço que a gente entrega. Porque eles vão falar, vale isso, né? Então, para fortalecer a nossa profissão, e isso é uma visão estratégica da gente pensar aqui agora, mas a médio e longo prazo também. A gente precisa se preparar quando a gente vai fazer qualquer trabalho enquanto profissional de psicologia. Hoje, uma mentorada minha, ela veio falando assim, eu trabalho com desenvolvimento de profissionais há muito tempo, né? Já faz mais de 18 anos. Aí ela começou a falar sobre uma dificuldade que ela está tendo junto com uma empresa, e eu já levantei uma hipótese. Eu falei, ela está com medo de perder o contrato com essa empresa. Por isso que ela está com dificuldade de dar feedback para o diretor da empresa, para o gerente geral. Mas eu levantei a hipótese, fiquei ouvindo e fiquei fazendo as perguntas, procurando entender a questão dela para orientar. Aí chegou no momento que eu perguntei para ela, falei, qual que é o seu medo? Aí ela falou, nossa, eu estava pensando nisso. Ela falou, acho que o meu medo é de eu perder esse contrato. Eu falei, então, esse medo, você pode ser manipulada nesse medo. Porque nós somos manipuladas nas nossas fraquezas, nas nossas inseguranças, naquilo que a gente não conhece sobre nós. Então, se você tiver medo de dar feedback para o diretor da empresa sobre uma determinada situação, você fica refém desse diretor e dessa empresa, porque talvez você acredite que você não consiga outras empresas, que só é aquela empresa que você consegue trabalhar, você vai se restringindo, vai se limitando, e aí você fica na mão da empresa mesmo, fazendo o trabalho com uma qualidade comprometida. Então, percebe que a consultoria, ela é uma das áreas mais rentáveis da psicologia. Se não fosse, eu não estaria 22 anos na empresa, na consultoria, com a minha empresa. Mas, por outro lado, você precisa se preparar. É possível iniciar na consultoria e fazer R$ 10.000 por mês, iniciando, trabalhando com várias empresas, não com apenas uma empresa? Sim, é possível. Mas vai ser possível se você tiver um método, um passo a passo. E aí, escolha o método que te atende. Escolha o método que vai ser o melhor para você. Eu falo do método Psi porque é esse que eu construí nesses 22 anos, que eu sei que funciona comigo e com outras pessoas. Mas existem outros métodos aí no mercado. Procura, pesquisa. O que é importante é você não iniciar na consultoria sem o método. Não inicie sem o método. Se vai começar, tem que ter um método. Tem que ter esse passo a passo, que de uma maneira rápida, fácil e segura vai te orientar. Faz isso, depois faz isso, depois faz isso. E aí você não vai precisar ter experiência com empresas. Eu afirmo isso para você e vai ter depoimentos de mentoradas e ex-alunas minhas lá no projeto que
a pessoa não tinha, os profissionais não tinham experiência com empresas, não tinha nenhuma experiência com empresas, e em um mês, uma delas, né, em um mês fechou 3 contratos de consultoria. Por quê? Porque ela tinha um método.